Já, continuando aqui, observe esse exemplo aqui, exemplo 2. Faça uma cavidade num grande bloco de gelo a uma temperatura de 0 graus Celsius. E no seu interior, uma temperatura inicial do bloco de gelo de 0 graus Celsius. E no seu interior coloque-se um corpo sólido de massa de 16 gramas a 100 graus Celsius. Após o equilíbrio térmico, verificou-se a formação de 2,5 gramas de água líquida. Determine o calor específico do material que constitui o corpo. Isso aqui é o exemplo que eu tinha falado anteriormente, né? É como se você tivesse um objeto aqui. Vou colocar aqui um bloco de gelo. Aí você coloca aqui dentro, você coloca um objeto. O objeto está aqui dentro. Forma uma cavidade aqui. Está aqui o objeto. Vamos dizer que seja uma bolinha. Tudo bem? Dá para imaginar. E quando você começa a fazer isso, forma uma determinada quantidade de água aqui em volta dele. Ficou claro o que eu falei? Ele quer saber quanto que de água. Ele disse que foram formados 2,5 gramas de água e qual é o calor específico desse material. Olha, pessoal, ele falou qual a temperatura final aqui. Vocês perceberam isso no problema? Porque quando tu faz um problema de calorimetria, qualquer tipo de calorimetria, que é abundância de fase, nesse caso específico também, você precisa sempre do calor, dos calores específicos da substância, é importante isso, e precisa saber também a temperatura final, de uma forma ou de outra. Mas, ele falou aqui que após o equilíbrio térmico, verificou-se a formação de 2,5 gramas de água líquida. Ele falou a temperatura final? Não, mas dá para deduzir. Se é um grande bloco de gelo, significa que, em primeiro lugar, todo gelo derreteu? Não. Então, quanto que é a temperatura final do sistema? A temperatura final do sistema também tem que ser 0 graus Celsius. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Sim. Então, o que acontece aqui? Que a temperatura final é 0 graus Celsius. Então, nós temos duas situações aqui. Vamos colocar no gráfico. Temperatura pelo sentido aqui do negócio. Vamos primeiro colocar nosso corpo, né? O nosso corpo ele está a uma temperatura inicial de quanto? De 100 graus Celsius. Ele, obviamente, não vai mudar de fase, ele vai cair até a temperatura de equilíbrio, que eu deduzi, que é quanto? 0 graus Celsius. Alguma dúvida no que eu escrevi? Isso aqui vai ser nosso calor específico 1. Mas o outro corpo, que é a água do bloco de gelo, já está em 0 graus Celsius. Uma parte dela, uma pequena parte dela, o que faz? Muda de fase. Nós representamos essa mudança de fase por essa linha paralela ao eixo X. Tudo bem? Esse aqui vai ser nosso calor específico 2. Ele pergunta quanto que é a temperatura de fusão do material. Vamos lá. O que eu aprendi? Eu sei que quantidade de calor 1 mais quantidade de calor 2 tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 0. Que é a quantidade de calor 1? A quantidade de calor 1 vai ser relativa ao metal. Qual a fórmula? MC multiplicado por delta θ. Porque isso aqui é calor sensível ou calor latente? Sensível. Quanto que é a massa do corpo? A massa do corpo, ele falou, 16 gramas. Qual o calor específico do corpo? Ele não falou. Na verdade, essa é a pergunta do problema, né? Determine o calor específico do material que constitui o corpo. Ele vale C. Qual a variação de temperatura do corpo? É a temperatura final dele, que é 0, menos a inicial, que é quanto? 100. Então, essa quantidade de calor 1 vai ser igual a quanto? Menos 16, 0, 0. Menos 16 mil. C. Menos 16 mil C. Alguma dúvida no que eu escrevi? Beleza. Quem vai ser a quantidade de calor 2? Ah, a quantidade de calor 2 vai ser o calor latente da água. Calor de mudança de fase da água. Vai ficar como? ml. Calor 2 vai ser igual a quanto? Quanto que é a massa de água que a gente tem aqui? Porque vai ser a massa de água que se transformou, a massa de água que derreteu. Que é quanto? Essa frase é muito importante, meninos. Esses 2,5 gramas não foi porque ele me deu 2,5 gramas de água, não. Eu estou colocando esses 2,5 gramas porque ele falou que são os 2,5 gramas de água que sofreram transformação. São os 2,5 gramas de água que sofreram mudança de fase. Então é essa que eu vou colocar. Quanto que é o calor latente aqui? É o calor latente de fusão do gelo, que é quanto? 80. Quantidade de calor 2 vai ser igual a 2,5 multiplicado por 80, isso aqui vão dar 200. Tudo bem? Vou dar 200 calorias. Então, bora lá fazer o cálculo? Vamos vendo aqui. Quantidade de calor vai ser igual a quanto? Menos 1.600 multiplicado por C, mais a quantidade de calor 2, que se refere à mudança de fase da água, que é 200. Tudo isso tem que ser igual a quanto? 0.
Menos com menos. Posso fazer isso? 1 sobre 8. Quanto que é R$1 dividido para 8 pessoas? 0,125 calorias por gramas multiplicado por graus Celsius. Alguma dúvida no que eu escrevi, que eu falei? É isso. Observe aqui que nesse caso a gente tinha que deduzir qual era a temperatura final. Como é que a gente conseguiu deduzir a temperatura final aqui? Por causa dos dados do problema. Se nem todo gelo derrete, significa que a temperatura final é igual a quanto? Significa que a temperatura final é igual a 0. Ficou claro o que eu falei? Próximo, mais um exercício. Vamos lá.